Olá, seja bem-vindo a mais uma aula no nosso curso de Departamento Fiscal. Na aula de hoje, eu vou trazer para você a solução do desafio sobre regimes de tributação que eu trouxe para você aí em uma outra aula. Então, o que acontece? Nesse desafio, eu prometi aqui um prêmio, que seria um exemplar do livro, Introdução ao Departamento Fiscal, àquela pessoa que me mandasse a melhor resposta por e-mail, né, que seria a resposta da interatividade que eu passei para você, né, desse desafio. Então, qual foi o desafio? Né? Foi basicamente uma interatividade sobre regimes de tributação, porém uma interatividade um pouco mais complexa. Né? Então, eu trouxe para você aqui essa pergunta com algumas considerações para você fazer aí e chegar na melhor resposta. E você que atua ou você que vai atuar na área, é muito importante você ter esse conhecimento aqui e saber que nem sempre você, como profissional de departamento fiscal, vai conseguir chegar a uma resposta sem consultar as outras áreas, né, os outros departamentos, como o departamento pessoal e o departamento contábil. Então, você não vai tomar decisões unilaterais, você vai ter que estar sempre em comunicação com outros departamentos. Então, é o que eu quis mostrar para vocês aqui nessa interatividade. Então, eu vou mostrar aqui qual foi o desafio e vou mostrar a solução e também falar quem foi o vencedor aí, desse desafio, ok? Então, vamos lá. Então, eu trouxe a seguinte pergunta. Qual é o regime de tributação em âmbito federal mais adequado para a empresa abaixo? Então, veja, nós temos a empresa Nélio Andrade Comércio de Carvão Limitada, a atividade dela é comércio de carvão vegetal, o faturamento do mês corrente foi R$100 mil, o faturamento dos últimos 12 meses, R$1.200.000, ok? E aí nós temos as considerações, que são, primeira, o carvão vegetal possui o benefício do diferimento do ICMS nas saídas dentro do estado onde a empresa está localizada. Quase todas as vendas da empresa são internas, né? Ou seja, essa empresa ela faz a maioria das suas vendas dentro do seu próprio estado. E as vendas dentro do estado possuem ali o benefício do diferimento do ICMS, ou seja, ela não vai pagar o ICMS nas saídas. Porém, aí nós temos uma outra consideração. O benefício do diferimento do ICMS não se aplica caso a empresa opte pelo Simples Nacional, né? Ou seja, o que está dizendo aqui? No âmbito estadual, né, se a empresa for optante pelo Simples Nacional, ela vai pagar o ICMS lá dentro do DAS, normalmente como acontece com a maioria das empresas, ok? E se ela não optar pelo Simples Nacional, né, se ela for lá do regime débito e crédito, né, ou regime normal, ou RPA, né, porque o regime em âmbito estadual você pode ouvir essas três descrições, né, débito e crédito, RPA ou regime normal. É tudo a mesma coisa. Basicamente é o regime diferente do Simples Nacional, ok? E diferente de isento e imune. Então, veja, a empresa vai ter o benefício do diferimento do ICMS apenas se ela não optar pelo Simples Nacional, ok? E continua aqui outras considerações. A empresa possui 5 funcionários ao todo e o valor de sua folha de salários fica, em média, assim. Então, o salário dos funcionários fica em R$12 mil por mês e o prolabore dos sócios fica em R$6 mil por mês, ok? Continuando, o lucro líquido mensal da empresa, em média, é de 20% sobre o faturamento bruto, ou seja, o lucro líquido é o lucro real, né? Aquele lucro que a empresa tem no final das contas ali, depois de abater todas as suas despesas, depois de abater tudo que ela precisa ali, é o lucro dela, né? O lucro final dela. Ou seja, se ela fatura R$100 mil, ela tem ali mais ou menos um lucro de R$20 mil por mês, ok? E outra consideração,
O total de compras mais outras despesas geradoras de crédito de PIS e COFINS é, em média, 70% do valor total do faturamento mensal. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que a empresa tem um faturamento de 100 mil e ela compra aproximadamente por mês, né? Ela tem ali o total de compras mais despesas geradoras de crédito de PIS e COFINS no valor de R$70 mil em média, né, todo mês. Então, ela tem ali R$70 mil de operações geradoras de crédito de PIS e COFINS dentro do mês, ok? E aí vem a pergunta, né? Qual é o regime de tributação mais adequado considerando os dados apresentados? Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real? E aí eu pedi para que os participantes justificassem sua resposta, ok? Então, aí eu recebi várias respostas no e-mail, as pessoas me mandaram, algumas me mandaram respostas mais simples e objetivas, outras me mandaram respostas mais detalhadas, e né, aí eu fiz ali, analisei cada uma delas e escolhi ali um vencedor. Mas antes de falar quem foi o vencedor, eu vou mostrar para você a solução para essa questão aqui. Por quê? Você, como profissional de departamento fiscal, você vai se deparar com isso aqui muito, né? No seu dia a dia você vai ver muito isso aqui, principalmente no começo de cada ano, né? Então, por exemplo, 2021 está chegando, né? Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, você que está vendo, mas no começo de cada ano sempre fica essa questão. Aí você pensa, os meus clientes, né, as minhas empresas, elas devem optar pelo simples, elas devem ir para o lucro presumido, elas devem ir para o lucro real. Qual que é a melhor opção para a minha empresa, para o meu cliente? Então, sempre vai ficar essa questão no começo de cada ano. Inclusive, os próprios clientes, né, as próprias empresas podem fazer essa pergunta para você. Olha, será que o meu regime não seria melhor se eu mudasse do simples para o lucro presumido, ou saísse do lucro presumido e fosse para o simples, ou saísse do lucro presumido e fosse para o lucro real? Então, você vai sempre ter essa questão aí, né? E não é uma resposta, não é uma questão fácil de se responder. Por quê? Né? Você tem que levar muitas coisas em consideração e, inclusive, precisa também se comunicar com outros setores, como o departamento pessoal e o departamento contábil, né? Então, não vai ser uma decisão unilateral do departamento fiscal, ok? Mas o departamento fiscal é aquele setor que mais vai influenciar na resposta final. Ok? Então, é muito importante você ter uma noção de como fazer essa análise. Então, veja, né? Qual é a resposta para essa questão? Vamos novamente pegar todos os dados aqui. Faturamento de 100 mil, né, do mês. Faturamento dos últimos 12 meses, 1.200.000. Salário mensal dos funcionários, R$12 mil. Prolabore dos sócios, R$6 mil. O lucro líquido da empresa mensal é R$20 mil. Compras mais despesas geradoras de crédito, PIS e COFINS, R$70 mil. E nós temos ali o benefício do diferimento do ICMS nos regimes lucro presumido e lucro real. Ok? Então, essas são todas as considerações. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que calcular os tributos em todos os 3 regimes para ver qual fica mais interessante para a empresa. Ok? E é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, veja, a empresa com um faturamento de R$100 mil no mês e com o faturamento dos últimos 12 meses de 1.200.000, no Simples Nacional, essa empresa vai ser tributada pelo anexo 1, que é o anexo do comércio, né? Por quê? Porque a atividade dela é comércio de carvão vegetal, ok? Então, ela vai cair ali na 4ª faixa de tributação. Veja ali, no próprio Google mesmo, se você digitar lá, você vai encontrar aí essa tabela. E no livro também, né? Introdução ao Departamento Fiscal, se você tem o livro, se você adquiriu, você também vai encontrar todas essas tabelas aí. Ok? Para sua consulta. Então, essa empresa hipotética vai cair na 4ª faixa de tributação do anexo 1. E aí, veja que nós temos ali uma alíquota de 10,7% com uma dedução de R$ 22.500. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Né? Vai calcular qual vai ser o valor do simples a pagar.
Então, veja, nós temos ali, jogando na fórmula, e lembrando que essa fórmula aí você também encontra no livro, ok? Introdução ao Departamento Fiscal. Eu já mostrei em outra aula como que se dá o cálculo do Simples Nacional, ok? Eu já expliquei passo a passo isso aqui, então, se você não sabe, então volta lá nos outros vídeos para você ver como funciona. Eu não vou explicar em detalhes aqui como que é o cálculo do Simples Nacional, porque eu já passei isso. E você também pode consultar isso aqui no livro, ok? Então, veja, o cálculo do Simples, você vai utilizar essa fórmula, né? Faturamento vezes faturamento dos últimos 12 meses vezes a alíquota, menos a dedução, tudo isso dividido por faturamento dos últimos 12 meses por cento. Então, você joga os dados ali na fórmula. Então, veja, nós temos 100 mil de faturamento, 1.200.000 de faturamento dos últimos 12 meses, vezes a alíquota de 10,7, que é essa alíquota aqui que eu acabei de mostrar, né, que está aqui na quarta faixa. Tudo isso menos a dedução de 22.500, que também está aqui na quarta faixa de tributação. E tudo isso dividido pelo faturamento dos últimos 12 meses em porcentagem. Então, veja, jogando os dados na fórmula ali, você vai obter, então, um DAS a pagar de R$ 8.830. Então, faturando R$ 100 mil, essa empresa hipotética iria pagar 8,83% de Simples, ok? Então, seria o imposto final dela a pagar no Simples. Então, ela pagaria R$ 8.830. Então, beleza, né? Fizemos o cálculo do tributo dela, que seria o DAS, né? No regime do Simples Nacional. E agora a gente vai fazer o mesmo com os outros regimes. Então, veja, no lucro presumido, como a gente vai fazer os cálculos? PIS e COFINS é 0,65% e 3%, respectivamente, cada um, né? Não tem crédito, não tem nenhum tipo de apuração. Você simplesmente pega o faturamento, multiplica pelas alíquotas. O mesmo também para o imposto de renda e a contribuição social. Essa empresa, por ela ser comércio, ela tem ali uma alíquota de presunção de imposto de renda de 8%, também já expliquei isso em outra aula, você também pode consultar isso no livro. Então, 100 mil vezes 8% e tudo isso vezes 15%, que dá ali R$ 1.200. E a contribuição social, as atividades de comércio possuem ali uma alíquota de presunção de 12% e a alíquota da contribuição social é 9%. Então, 100 mil vezes 12% e o resultado vezes 9%. E ali daria ali o valor de R$ 1.080. É o mesmo que falar que a alíquota do imposto de renda é 1,2 e a alíquota da contribuição é 1,08. Só que você não pode falar isso, ok? Isso aqui é só para efeito prático do cálculo. Você nunca vai dizer que a alíquota da empresa, do imposto de renda, é 1,2, porque isso está errado. 1,2 é a alíquota efetiva, é no final das contas ali, porque a alíquota do imposto de renda é 15%, ok? Só que a alíquota de presunção é 8%. Então, se você multiplicar 100 mil vezes 8% e o resultado, né, aí daria 8 mil. 8 mil vezes 15% dá R$ 1.200, que é o mesmo que 1,2% sobre 100 mil, ok? E o mesmo para contribuição, seria 1,08%. Ok? Então, veja, o total de tributos federais no lucro presumido é R$ 5.930. Né? Então, veja, voltando aqui no Simples. No Simples, qual foi o valor total? R$ 8.830. No lucro presumido, o total dos tributos federais ficou em R$ 5.930. Mas, né, nós ainda temos que considerar os tributos estaduais e municipais, se for o caso. Os tributos estaduais é o ICMS, só que não vai ter o ICMS. Por quê? Porque, como eu falei, se a empresa não optar pelo Simples, ela tem o benefício do diferimento do ICMS. Então, ela não tem ICMS a pagar. ICMS, zero. Porém, né, o que a maioria das pessoas, dos participantes que me mandaram as respostas, não considerou, foram os tributos trabalhistas, que não é da alçada do Departamento Fiscal, ok? É da alçada do Departamento Pessoal. Então, veja que é necessário fazer mesmo uma pesquisa para que você chegue na resposta correta. Então, além desses tributos federais, né, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição, a empresa também estaria sujeita a alguns tributos trabalhistas. Aí você deve estar se perguntando, mas no Simples não tem esses tributos trabalhistas?
Tem, né? No Simples, as empresas também pagam contribuição previdenciária patronal. Só que elas pagam isso já embutido no Simples Nacional, ok? Dentro do DAS. Então, veja, quando a empresa não opta pelo Simples Nacional, ela vai pagar a parte patronal, né, da contribuição previdenciária dela por fora, né, porque ela paga os tributos de forma separada. E qual é a contribuição previdenciária patronal? É 20% sobre o valor da folha, ok? Então, o valor da folha dela ali é R$12.000, que é o valor total, né, que ela paga para os funcionários. Então, 12.000 vezes 20%, ela tem ali uma contribuição previdenciária patronal de R$2.400. E, além dessa contribuição previdenciária patronal, ela ainda tem uma contribuição adicional que a gente chama de RAT, que é o risco ambiental do trabalho, né? O RAT é uma contribuição previdenciária adicional, ok? Que leva em conta ali os riscos da atividade que o colaborador, né, aquele funcionário, está exercendo dentro da empresa. Então, o RAT ele pode variar aí com alíquotas de 1 a 3%, e geralmente ele varia de 1 a 3%, ok? Dependendo da atividade. E no caso dessa atividade específica aqui, que é o comércio de carvão vegetal, a alíquota do RAT é 3%, ok? Então, 12.000 vezes 3%, R$360 ali é o que a empresa vai pagar de RAT. E também tem a contribuição de terceiros. Ok? Também é uma outra contribuição que a empresa está sujeita, se ela não optar pelo Simples Nacional, da parte ali trabalhista, que ela tem ali uma alíquota de 5,8%, que dá ali os R$696 que você está vendo aí na tela. Ok? Então, veja, a gente tem ali a contribuição previdenciária patronal, temos o RAT, temos contribuições de terceiros, né? Essas contribuições de terceiros são aquelas que as empresas fazem para algumas entidades, como o INCRA, o SENAI, o SESI, o SENAC, o SESC, o SEBRAE, entre outras entidades aí, várias entidades. Então, por isso que a gente chama de contribuição de terceiros, ok? As empresas que não optarem pelo Simples vão estar sujeitas a ela também. Então, veja, o total de tributos trabalhistas foi de R$ 3.456. E o total geral, né, dos tributos no lucro presumido, então, foi de R$ 9.386. Então, lembra que no Simples, ela pagaria R$ 8.830. E no lucro presumido, ela pagaria R$ 9.386. Agora, a gente vai ver no lucro real, né, como fica o cálculo dos tributos. Então, veja, a gente primeiro vai calcular PIS e COFINS. Então, débito de PIS, R$100.000 vezes 1,65%, que é a alíquota do PIS no lucro real, como eu já falei em outras aulas e você também pode consultar no livro. Então, débito de PIS, R$1.650. E o crédito, né? Qual que vai ser o crédito? Vai ser os R$70.000 que eu mencionei lá atrás, né? Que, como eu falei, ela tem ali o total de compras mais outras despesas geradoras de crédito de PIS e COFINS no valor de 70% sobre o faturamento. Então, dá R$70.000. Então, o crédito do PIS é 70.000 vezes 1,65%, que dá R$1.155. E o total do PIS a pagar, então, foi R$495, ok? E o mesmo a gente faz com a COFINS. 100.000 vezes 7,6 é o débito de COFINS, 7.600. 70.000 vezes 7,6 é o crédito de COFINS, 5.320. COFINS a pagar no final das contas ali, 2.280. E imposto de renda e contribuição social? A gente vai pegar o lucro, né, da empresa, o lucro real da empresa ali no final das contas, que foi de R$20.000, como eu falei. 20.000 vezes 15% é o imposto de renda, R$3.000. 20.000 vezes 9% é a contribuição, R$1.800. Mais os tributos trabalhistas, que são os mesmos aqui que eu mostrei no lucro presumido, né, de 3.456. Então, nós temos ali o total geral no lucro real de R$11.031. Então, veja, desses três regimes, o mais indicado para essa empresa é o Simples Nacional,
Por quê, né? Porque a demonstração dos cálculos mostrou que o diferimento do ICMS nos regimes lucro presumido e real não é suficiente para tornar esses regimes viáveis para a empresa. Então, veja, mesmo que a empresa tenha o benefício do diferimento do ICMS nos regimes lucro presumido ou lucro real, né, porque aí automaticamente ela vai ser tributada no regime normal, né, do ICMS, lá no âmbito estadual dela, né, o regime normal, ou débito e crédito, ou RPA, né, é tudo a mesma coisa. Então, mesmo com esse benefício, não é suficiente ainda para ela não optar pelo Simples, ok? Então, o Simples, ainda assim, mesmo ela perdendo o benefício no Simples, ela paga menos tributo no Simples Nacional, ok? Então, essa é a solução do desafio. Então, veja que essa interatividade tem um grau de complexidade alto, porque você tem que se comunicar com outros departamentos e buscar outros conhecimentos para chegar à resposta final. E é exatamente o que você vai ter que fazer no seu dia a dia, né? Você vai ter que pesquisar, vai ter que conversar com outras pessoas, vai ter que conversar com os próprios empresários, né? Para saber e perguntar aos seus clientes ou os empresários quanto eles faturam, quanto eles têm de gasto com funcionário, quantos funcionários eles têm, qual que é a atividade. Então, tudo isso você tem que levar em conta na hora de decidir qual é o melhor regime de tributação para o cliente, para determinada empresa. Lembrando que não vai ser uma decisão unilateral do Departamento Fiscal, né? Mas o Departamento Fiscal é aquele setor, aquele departamento que mais vai influenciar na decisão final, ok? Então veja que o que definiu aqui, o que mudou o jogo aqui, foi justamente o gasto que a empresa teria com a Previdência, ok? Então, se a gente levasse em conta apenas os tributos fiscais, se a gente desconsiderasse totalmente os gastos com a Previdência, o lucro presumido seria o regime mais adequado para ela. Mas a gente tem que considerar os gastos da parte previdenciária, que é da alçada do departamento pessoal, ok? A gente tem que considerar. Então, veja que, por conta disso, o Simples Nacional é o melhor regime para essa empresa hipotética. Muita gente me mandou respostas, né, falando que o lucro presumido era melhor e esqueceu de levar em conta, então, esses gastos aí com a parte da Previdência. Okay? E veja, o vencedor do desafio foi o Isaac Viana da Silva, ele é lá de Jaru, Rondônia, ok? Então ele ganhou aí um exemplar do livro Introdução ao Departamento Fiscal. E aqui eu trouxe uma parte da resposta do Isaac. Eu não coloquei ela toda aqui porque a resposta do Isaac foi bem grande, foi bem detalhada, mas aqui eu trouxe aqui para você a conclusão dele, né? Então veja, ele escreveu aqui justamente o que eu falei, que o regime do Simples Nacional é o melhor regime para essa empresa hipotética aqui, e ele chegou ali no valor de Simples a pagar no mesmo valor que eu mostrei para você, de R$ 8.830, né? Ele trouxe aqui até também uma tabela mostrando aqui como ele chegou no cálculo, né? Exatamente com aquela fórmula que eu mostrei para você ali. Então, tudo isso aqui faz parte da resposta dele. Eu não coloquei toda a resposta dele completa aqui não, né? Porque senão eu gastaria muitos slides. E aí ele colocou aqui também no lucro presumido, ele fez um cálculo aqui dos tributos federais, ele colocou aqui também no lucro real, um exemplo do cálculo, né? E ele levou em conta a contribuição previdenciária, ok? Dos 20%. Ele não levou em conta o RAT e nem a contribuição de terceiros. Mas nenhum dos participantes que me mandaram respostas levou em consideração o RAT ou contribuição de terceiros. O Isaac levou em conta apenas a contribuição previdenciária patronal, e algumas outras pessoas também levaram em conta, porém a resposta do Isaac acabou sendo a mais complexa, a mais completa, né, e a mais correta aí, né, de acordo com a minha opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, um vídeo breve, mas que tenha um valor aí, espero que tenha um valor que agregue aí conhecimento para você, porque você vai se deparar com essa situação aqui, e esse tipo de questão não é fácil de responder, ok? E é importante você saber também que não existe uma resposta absoluta, 100%. Por quê? Porque
vai variar muito de acordo com faturamento da empresa, valor das compras, valor das despesas, quantidade de funcionários, valor da folha. Veja que vai depender de muita coisa para que você chegue na resposta final. E esses valores que eu apresentei aqui para a empresa, nós consideramos como se fossem valores fixos, né? Nós consideramos como se todo mês fossem aqueles mesmos valores. E na realidade, na vida real, não é isso que você vai encontrar, né? A empresa vai faturar muito no mês, vai faturar menos no outro. No mês ela vai comprar muito, no outro ela vai comprar pouco. Ela vai ter muito funcionário num período, depois ela não vai ter. Entendeu? Então ela vai, às vezes ela pode até variar as atividades dela, inserir novas atividades ou tirar atividades. Então isso aí é uma coisa que não há uma resposta única, uma resposta absoluta, né? Não há uma verdade absoluta onde você diz, esse regime é o melhor para a empresa. Mas qual que é a conclusão que fica? Empresas com baixo faturamento, como é o caso desta que eu mostrei aqui, com um faturamento de R$100 mil por mês, que é considerado um faturamento baixo, né? Por que eu falo que é considerado um faturamento baixo? Porque com um faturamento desse, essa empresa significa que é uma empresa de pequeno porte, ok? Empresa de pequeno porte é aquela que fatura lá até 4.800.000 por ano. Então, como é uma empresa de pequeno porte, então essas empresas que têm esse faturamento baixo, de comércio e indústria, da atividade de comércio, indústria e transporte, geralmente o regime do Simples Nacional, né, de uma forma geral aqui, vai ser o melhor regime para elas. A maioria das empresas. E as empresas prestadoras de serviço vai depender muito, né, se aquela atividade está sujeita ao fator R ou não, porque o fator R ele encarece bastante, né, o tributo, o valor do DAS final a pagar lá, se o valor da folha de salários da empresa não atingir os 28% do faturamento. Também já expliquei isso em outras aulas e você também encontra no livro, ok? Então, a conclusão é que empresas de faturamento baixo, o Simples Nacional, geralmente vai ser a melhor opção. E empresas de faturamento mais robusto, empresas que compram muito, que têm muitas despesas, que têm muitos funcionários, aí sim é onde a gente vai ter que debater melhor se o lucro presumido ou o lucro real é a melhor opção, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima!